No árido sertão nordestino, ele desafiou os poderosos, cometeu crimes, criou sua própria história e adotou o cangaço como estilo de vida. Criminoso ou justiceiro? Herói ou bandido? Hoje contaremos a história de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Oi pessoal, eu sou a Desirê e esse é o canal Chás, Teorias e Fatos. Sejam todos bem-vindos. Aqui eu posto vídeo toda semana com biografias, casos criminais, sobrenaturais, cheios de teorias e mistérios. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Quando se fala de cangaço, o nome de Lampião é o primeiro que vem em mente, né? A história dele é cheia de lendas, teorias, curiosidades, e eu vou falar delas nesse vídeo também. Então fica comigo até o final e vamos conhecer quem foi Virgulino e quem foi Lampião. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em 7 de julho de 1897 em Serra Talhada, no estado do Pernambuco, no nordeste do Brasil. Ele era o terceiro filho de José Ferreira dos Santos e Maria Sucena da Purificação, conhecida como Maria Lopes. Ele cresceu num ambiente de muita pobreza, de seca, miséria mesmo e muita injustiça social. Na época, quem mandava eram os coronéis e os donos das terras, né, os ricos. Na adolescência, ele trabalhava na fazenda do pai dele. Uma das suas funções era ajudar no transporte das cargas que chegavam em Paulo Afonso pelo Rio São Francisco. E foi voltando de uma dessas viagens que a confusão começou. Quando ele chegou, ele recebeu a notícia de que algumas cabras e alguns bodes da criação do pai dele tinham sido roubados. Na hora ele não pensou que fosse nada demais, porque com a miséria que estava e a seca que estava ali na região, não seria incomum que alguém roubasse para poder alimentar a família, se alimentar, enfim, para matar a fome. Mas ele descobriu que não era isso que estava acontecendo. Essas cabras e esses bodes estavam sendo vendidos na feira. E ele também descobriu que o responsável por esses roubos era um cara conhecido como Zé Caboclo e que ele morava nas terras de Zé Saturnino. Ele tinha um tio que se chamava Manuel Lopes e ele era inspetor de polícia ou inspetor de quarteirão. Então, ele junto com o tio dele pegaram esse cara, levaram até a delegacia e o tio do Virgulino foi até Zé Saturnino contar que tinha ladrão nas terras dele e que ele deveria colocar o cara para correr. Mas Zé Saturnino foi possesso porque entraram nas terras dele sem a autorização dele e ele falou também que não ia expulsar ninguém. Não ligou, não deu a mínima pro fato do cara ser um criminoso. Como se não bastasse, ele ainda aproveitou a influência que ele tinha em relação ao sogro João Nogueira e tirou o tio do Virgulino do cargo de inspetor de polícia e ficou no lugar dele. E aí a briga só foi escalando entre as duas famílias, entre o Saturnino e entre os Ferreiras. E aí chegou a um ponto deles brigarem também por terras. Zé Saturnino um dia resolveu fazer uma cerca para delimitar ali as propriedades, só que ele, muito espertinho, construiu a cerca um pouco além do que deveria e ficou com parte das terras dos Ferreiras para dentro da cerca. E aí foi o maior bafafá. Os irmãos Ferreiras não gostaram, ficaram muito bravos, acharam uma afronta, derrubaram a cerca e nisso que eles derrubaram, a criação passou para o lado de lá da cerca, comeu toda a plantação do Saturnino, fez o maior estrago. E ele, obviamente, não ficou feliz com isso. Ele ficou mais bravo ainda do que ele já estava com os irmãos Ferreira. E aí ele fez o quê? Ficou à espreita, esperando eles aparecerem. E quando os irmãos Ferreiras apareceram para buscar o gado que tinha entrado na propriedade dele, foram recebidos a tiros. E nessa brincadeira aí, o Antônio, irmão do Virgulino, foi atingido, mas ele sobreviveu, não teve maiores complicações. E o pai deles, o Zé Ferreira, foi até a delegacia pedir ajuda, né? Para que aquilo fosse resolvido, contar o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Mas o delegado não deu a mínima, porque os interesses dele eram muito maior do que o cargo que ele ocupava. Então, assim,
Zé Saturnino era um cara que tinha uma boa condição e muita influência. Ele não ia contra ele só para poder ajudar uma família de sertanejos comuns ali que não tinha nada para oferecer. Seu Zé Ferreira era um homem muito pacífico, mas ele sabia que os filhos dele tinham puxado a mãe. Então ele não viu outra alternativa a não ser vender as terras, vender as criações e ir para Poço Negro começar tudo de novo, começar do zero. E foi isso que eles fizeram. Enquanto isso, o pessoal ali da região, os proprietários de terra, fizeram um acordo de boca mesmo, sabe? De que estava proibido que alguém entrasse armado na propriedade de outra pessoa sem a autorização dela. Na teoria, tudo lindo, porque na prática esse acordo não funcionou. Os Ferreiras já estavam na nova casa e eis que aparece lá Saturnino com seu cunhado na feira que ficava ali nas terras onde eles estavam morando, armados. Os Ferreiras não iam deixar barato e resolveram fazer uma emboscada para poder pegar Saturnino e o cunhado dele. Só que eles passaram muito longe de onde eles esperavam e eles não conseguiram atingir os dois. Atingiram o cavalo dos dois. Na manhã seguinte, Zé Saturnino e mais 15 homens ficaram à espreita na frente da residência do tio dos Ferreiras, que era onde eles estavam morando também. E quando eles abriram a porta, receberam uma chuva de balas. E aí foi aquele Deus nos acuda, eles pegaram as armas também para se defender. Eles dois não foram feridos, mas eles conseguiram atingir um dos homens do Saturnino e eles bateram em retirada, saíram vazados. Depois de todos esses acontecimentos, Virgulino resolveu ir atrás do senhor Pereira, que já era o comandante ali, o líder de um bando. E lá ele foi procurar aprender com ele, trabalhando com ele. E foi exatamente o que aconteceu. Ele aprendeu a consertar armas, ele aprendeu a fabricar coisas de couro para o bando. Ele desenvolveu as suas habilidades também, que ele tinha uma mira muito boa. E dizem que atirava muito rápido, que um dia eles foram até levar ele para fazer um teste durante a noite. E o cano da arma dele ficava iluminando o ambiente como se fosse um lampião de tão rápido que ele atirava. Daí que surgiu o apelido Lampião. Ele ficou cerca de um mês ali aprendendo e trabalhando, quando ele decidiu que ele ia embora mesmo. Aí ele foi para Água Branca, em Alagoas, para casa do tio dele. Ele não quis ficar no cangaço porque ele disse que seria um desgosto para o pai dele. Ele ainda tinha pai vivo e ele não queria dar esse desgosto para ele. E para surpresa de 0 pessoas, no meio do caminho tinha uma emboscada de Zé Saturnino. Mas ele não foi ferido, ninguém se feriu, acabou tudo bem. Só que ele já vendo que na base da arma ele não ia conseguir nada, ele resolveu enviar umas cartinhas para as autoridades ali, contando as coisas que os irmãos Ferreiras aprontavam e inventando coisas também. E algumas eram verdade, mas ele aumentava um pouquinho mais, sabe? Para causar um pouco de ranço e desespero nas pessoas. E nisso, a polícia resolve ir até a casa do tio deles, onde eles moravam, e tacar fogo em tudo. Tacaram fogo em tudo, na casa inteira, queimou tudo e não sobrou nada. Virgulino, vendo aquilo, ficou possesso. Foi ele e o tio dele atrás do senhor Pereira, pedir alguns homens emprestados, e ali, junto com os homens do senhor Pereira e mais o tio, os irmãos, eles estavam em 16. E aí eles foram até a terra de Zé Saturnino e do sogro dele e derrubaram as cercas, queimaram tudo. Queimaram a casa, queimaram as plantações, queimaram o mato, os animais. Eles abateram assim das formas mais cruéis possíveis. Eu não vou ficar dando detalhe aqui, porque nem tem necessidade disso. Mas eles foram ali para destruir tudo que eles tinham. Depois desse estrago, eles voltaram para Alagoas e lá o João, um dos irmãos do Virgulino, foi abordado quando ele estava saindo de casa e levado preso, sob a acusação de que ele estava indo comprar munições, mas não era verdade.
E lá na delegacia ele ficou horas sofrendo todo tipo de horror físico e psicológico que vocês podem imaginar. Os irmãos dele já estavam muito preocupados, então eles resolveram ir procurar, mas caíram numa emboscada no meio do caminho. Apesar de ninguém ter se ferido, eles não conseguiram dar continuidade na busca. Mas no final da tarde, o irmão deles foi solto da delegacia e voltou para casa a pé, com fome, com sede, machucado e cheio de ódio. Depois disso, eles não tinham muito o que fazer. Eles tinham que se mudar de novo. Então, eles saíram de madrugada, carregando só poucas roupas e muita miséria, né? Ali eles já não estavam conseguindo mais se reerguer, porque toda hora eles tinham que ficar mudando e perdendo tudo nesse percurso aí, nessa mudança que eles tinham que fazer o tempo todo. Na manhã do dia 22 de maio de 1920, já na fazenda, que era um novo lar da família, a Dona Maria, mãe dos meninos, esposa do seu Zé Ferreira, estava no terreiro tomando sol e observando os filhos mais novos correrem e brincarem ali, se divertirem. De repente ela se sentiu mal e ela teve um infarto e faleceu ali. Velaram o corpo dela, enterraram, enfim, fizeram todos os trâmites fúnebres e eles decidiram se mudar e voltarem para o Pernambuco. Aí o seu Ferreira falou para os 3 filhos mais velhos irem na frente, que ele ia depois com os mais novos. E ali eles já estavam desolados, assim. O seu Ferreira não via motivos para ficar ali, porque eles tinham certeza que ela tinha adoecido por conta de toda essa situação, de ficar preocupada que os filhos mais velhos estavam o tempo todo sendo caçados e os mais novos não estavam sendo caçados, mas também sofriam muito com toda essa situação. Mas não há nada de ruim que não possa piorar. E no mês seguinte, o seu Ferreira estava voltando de mais um dia de trabalho na fazenda vizinha, quando ele ouviu um barulho lá fora. E ele foi lá ver o que era, e eram alguns homens e o delegado, que já era conhecido pelos abusos de autoridade. Ele já chegou perguntando para o seu Ferreira cadê os 3 filhos bandidos dele. Ele ficou muito bravo e, sem pensar 2 vezes, ele já respondeu que os filhos dele não eram bandidos. Estavam querendo que eles fossem, mas eles não eram bandidos. O delegado ficou putaço, não gostou do jeito que ele respondeu e descarregou a arma no seu Ferreira. E ali, no mesmo chão que a Dona Maria perdeu a vida, seu Ferreira também faleceu. Agora os irmãos Ferreira estavam órfãos, não tinha nada mais que segurasse eles e eles tinham prometido para eles mesmos que eles iriam vingar a morte dos pais. E em 5 de julho de 1920, o sertão nunca mais seria o mesmo, porque ali já não era mais Virgulino quem falava. Ali já nascia Lampião. Então, ele e os seus 2 irmãos, mais o seu tio Antônio, se juntaram ao bando dos porcinos e foram tramar ali a vingança, começando pelo delegado. E eles foram rumo a Poço Branco, armaram emboscada para o delegado Lucena e foi o maior tiroteio. Mas o delegado saiu vivo. Assustado, mas vivo. Depois desse combate, eles foram atrás do senhor Pereira. E quando chegou o dia 4 de junho de 1922, senhor Pereira anunciou que iria sair do cangaço e que Lampião ficaria no seu lugar. Ele falou que ele já estava doente, estava com reumatismo, que os amigos, a família e o padre Cícero estavam pressionando para que ele saísse do cangaço e ele ia sair e, como ele confiava nas habilidades de Lampião, era ele quem ia ficar no comando do bando. Lampião ficou feliz, mas ele também ficou preocupado, porque eram muitos homens no bando sob a responsabilidade dele, e esses homens precisavam comer, beber, se vestir, precisavam de munições, mas como ele já conhecia muitos coronéis, muitos fazendeiros, ele ia conseguir ajuda fácil, né? Só que não. Alguns cangaceiros foram até Água Branca, na fazenda da família Torres, e pediram para a baronesa 20 contos em nome de Lampião. A baronesa disse que ela tinha sim os 20 contos, mas era para comprar munição para furar o couro dele e que a família Torres não ajudava bandido. E é braba, hein?
Ela não cedeu a chantagens, não. Só que mal sabia ela que essa negativa foi fundamental para que acontecesse o primeiro grande assalto de Lampião. E aí, na madrugada do dia 28 de junho, eles fecharam todas as entradas e saídas da cidade e eles estavam carregando as suas armas enroladas em esteiras para parecer que eles estavam carregando corpos. Então eles foram até o quartel para poder entregar os defuntos, dizendo que eles tinham achado por ali, foram entregar, que não sabiam quem era, enfim. E lá eles renderam os guardas, soltaram os presos, prenderam os guardas no lugar dos presos, na cela, e foram direto para a casa da baronesa. Chegando lá, eles saquearam tudo, roubaram tudo que ela tinha de valioso, exceto o ouro do altar, porque com o santo o Lampião não mexia. E como se não bastasse, ainda fizeram que ela desse um passeio de braços dados com o Lampião no meio da rua, porque não bastava roubar só, tinha que humilhar a querida também. Aí depois que eles fizeram tudo isso na casa dela, eles foram para as outras casas, roubaram, saquearam, fizeram isso nos comércios também. Foi o maior fuzuê. E esse foi o primeiro assalto, né? Mas tiveram vários outros depois disso. No mesmo ano teve o da cidade de Belmonte, em Pernambuco, onde eles tiraram a vida do então prefeito Luiz Gonzaga Ferraz. 2 anos depois, o Lampião foi ferido em um desses assaltos e logo na sequência ele participou da Batalha da Baixa Verde, no estado da Paraíba. Em fevereiro de 1925, ele fez um assalto na cidade de Mata Grande, no Alagoas, e na sequência travou a famosa Batalha do Serrote Preto. Nesse mesmo ano, ele recebeu um convite de Padre Cícero e de Floro Bartolomeu para combater a coluna Prestes. Ia acontecer da seguinte forma: ele ia receber uma patente de capitão do exército, ia receber anistia pelos crimes que ele tinha cometido e que seu bando tinha cometido também, e ainda ia receber fuzis novos para ele e para os seus homens, para que pudesse conseguir combater de fato a coluna Prestes. Mas a única parte do acordo que foi de fato cumprida foi a das armas. Porque ele não conseguiu a anistia. Ele descobriu que a patente de capitão não tinha validade nenhuma, então ele fez o quê? Quebrou o acordo, ficou com as armas e voltou para o cangaço. Olha que delícia! O próprio governo armou o bando de Lampião. Tem uma história que eu acho bem interessante, que na época eles estavam em 108 homens e eles pararam um carro na estrada para poder roubar os caras. Parece que nessa época eles não costumavam deixar os caras saírem vivos desses ataques, dessas abordagens. Dentro do carro tinha um caixeiro viajante do Souza Cruz e também tinha um inspetor da ESSO. Depois de uma breve conversa, eles decidiram que não ia matar nenhum dos dois. Então eles roubaram todo o dinheiro e as joias que os dois tinham, e o mineiro, que era o inspetor da ESSO, era conhecido como mineiro, ficou de refém, enquanto o caixeiro viajante foi de volta para a cidade carregando uma carta que o Lampião tinha escrito pedindo mais dinheiro. Obviamente que eles não mandaram dinheiro nenhum, eles mandaram foi um bando de homens armados ali para fazer o resgate do mineiro e acabar com o bando, né? Claro que o resultado foi um tiroteio e algumas pessoas perderam a vida, mas entre essas pessoas não tinha nenhum cangaceiro. E para comemorar, eles resolveram fazer uma festa. Primeiro, eles rezaram pela alma dos que tinham partido e depois eles foram fazer uma festa para comemorar. E nisso o mineiro já estava muito entrosado, assim, já estava praticamente se sentindo parte do bando. Ajudou ali na festa, comemorou, bebeu, comeu junto com eles e ele agradeceu muito por ter ficado vivo, por Lampião ter cumprido a palavra ali de que não ia matar ele. E depois ele foi liberado, eles devolveram o dinheiro que tinham roubado dele, todas as joias, e ainda deram um cavalo para ele não precisar ir embora a pé. E uma escolta, para garantir que ele ia chegar até um certo trecho ali com segurança. E, de quebra, ainda
levou junto com ele uma carta que Lampião pediu para ele entregar para o governador. Nessa carta, o Lampião fazia uma proposta. Ele queria dividir o estado do Pernambuco. Ele queria governar o sertão e o governador governaria o litoral. Mas eu acho que nem ele acreditava que essa proposta pudesse ser, ao menos, levada a sério. Eu acho que ele fez isso mesmo para afrontar, porque ele não era burro, ele sabia que não ia conseguir essa façanha. Mas as coisas começaram a mudar um pouco. Quando foi em 1927, o bando resolveu fazer um grande assalto na cidade de Mossoró. Na época, a cidade já era grande, ele enxergou ali uma forma de conseguir muito dinheiro. Então ele fez um coronel de refém e mandou uma carta para o prefeito da cidade, pedindo 400 contos de réis. O prefeito falou, não vou dar não, e não cedeu às ameaças do Lampião. Ou seja, se eles quisessem o dinheiro daquela cidade, eles iam ter que entrar e assaltar. Quando eles decidiram entrar, eles foram recebidos a bala, porque já tinha um monte de trincheiras ali em lugares estratégicos para atacar quando eles chegassem, ou melhor, se defender no caso, né? E já estava todo mundo preparado. Ali naquela cidade ninguém tinha medo de Lampião e seu bando. Então eles não tiveram alternativa a não ser bater em retirada, sair vazado correndo dali. Só que dessa vez eles não saíram 100% ilesos não. Na verdade, 2 cangaceiros perderam a vida nesse confronto. Dizem que quem morreu no confronto, de fato, foi o Colchete e que o Jararaca sobreviveu, mas que os caras enterraram ele vivo. A galera já estava se organizando melhor. Nessa época já tinham os volantes, que eram grupos que eram feitos exclusivamente para combater o cangaço. Tanto que nessa fuga aí, eles deram de cara com os volantes da Paraíba. E enquanto fugiam sentido Vale do Jaguaribe, deram de cara com a volante do Ceará. Mas chegamos em setembro de 1928 e aqui aconteceu uma coisa muito importante e especial na vida de Lampião. Eles pararam em Paulo Afonso e contrataram serviços de um sapateiro para poder confeccionar e consertar alguns artigos de couro que eles tinham. Esse sapateiro era o José Neném e ele era casado com Maria Déia. Só que eles brigavam demais, eles viviam como cão e gato. E sempre que eles brigavam, Maria Déia ia para a casa dos pais. E foi justamente na casa dos pais dela que ela e Lampião se viram pela primeira vez e se apaixonaram loucamente. Os pais dela ficaram assim muito preocupados, porque ela já era casada e Lampião vivia no cangaço. Só que ela já estava decidida a ir com ele e não teve outra alternativa para os pais a não ser aceitar. Então Maria partiu com seu amado para viver essa vida louca no cangaço. E aí ela passou a ser chamada de Dona Maria ou Maria do Capitão. Mas o nome de Maria Bonita mesmo ela só recebeu depois que já tinha falecido. Olha que interessante. O bando permaneceu ali na Bahia por uns 6 anos, porque lá eles tinham coiteiros de confiança. Coiteiros são fazendeiros e coronéis que protegiam e criavam uma rede de proteção para o cangaço. E aí, enquanto isso, eles faziam algumas visitas em Sergipe, continuaram as suas operações normalmente, sem nenhuma novidade. Sem nenhuma novidade para ele, né? Porque não ia demorar muito e ia acontecer um dos assaltos mais famosos da vida no cangaço de Lampião. Em 22 de dezembro de 1929, Lampião e mais 13 cangaceiros invadiram o quartel de Queimadas. E como de costume, ele libertou os prisioneiros e prenderam os soldados e o sargento. Tinham 7 soldados e o sargento, colocou lá na cela. Fez o assalto, roubou tudo que queria, saquearam tudo que queriam e depois eles liberaram o sargento, mas não os soldados. Eles foram tirando a vida dos soldados um por um, quase que em fila indiana. Mandava trazer um, tirava a vida, mandava trazer o outro, tirava a vida. Esse assalto fez com que ele arrecadasse muita grana, o que seria hoje cerca de 2 milhões de reais. E esse assalto também fez com que ele fosse conhecido como Mata 7. Foi uma
carnificina. 3 anos depois, aconteceu a Grande Batalha de Maranduba, e foi nessa batalha que ele recebeu o posto de rei do cangaço. Foi um confronto entre o bando versus volantes e nazarenos. E nazarenos já era diferente dos volantes. Enquanto as volantes combatiam todo o cangaço, os nazarenos foram exclusivamente designados para acabar com a raça do Lampião. E essa batalha, também conhecida como Fogo da Maranduba, ficou muito famosa porque o bando estava em muito menor número. E mesmo assim eles venceram. Em setembro do mesmo ano, nasceu a Expedita, primeira e única filha do casal. Mas vamos combinar que o cangaço não é o ambiente ideal para se ter um bebê, né? Então, logo que ela nasceu, ela foi enviada para a casa do João Ferreira, o único irmão do Virgulino que não entrou pro cangaço. Chegou um momento que as coisas estavam muito tranquilas para Lampião. O bando dele estava se vestindo muito bem, comendo bem, com muitas joias, muitos acessórios de ouro. Eles estavam muito chiques. E nessa época, quem estava no poder era Getúlio Vargas. Então não tinha mais governadores, e sim interventores que ele mesmo escolheu e colocou ali para substituir esses governadores, que ali ia começar a caminhar, né, para o Estado Novo, que foi a ditadura de Vargas. E o interventor de Alagoas trocou uma ideia com o coronel Teodoreto Camargo, exigindo o fim do Lampião. Então, em julho de 1938, quem recebe essa missão lá na cidade de Piranhas foi quem? Isso mesmo, Tenente Bezerra. E no dia 20 do mesmo mês, em uma quarta-feira, Lampião estava no caminho de Pernambuco, rumo a Bonito, e eles decidiram parar ali para poder descansar e jantar, porque eles iam atravessar o Rio São Francisco para poder chegar na Grota do Angico, onde eles iam passar a noite. Parece que durante o jantar, Lampião chegou a comentar com Maria Bonita que estava tendo uns sonhos estranhos, como se fossem premonições de que algo ruim ia acontecer, mas que ela não deu muita bola. Comeram, descansaram e foram fazer a travessia. Eles se dividiram em 3 canoas. Cada canoa tinha um canoeiro, e dentre esses canoeiros estava Joca Bernardo, o traidor. Parece que Lampião tinha se consultado há uns anos atrás com uma vidente em Umã, no Pernambuco, e ela tinha falado para ele mais ou menos a previsão de quando ele iria morrer. E ele estava sentindo que estava acontecendo, porque seria numa chuva torrencial, e aí começou a ter uma chuva torrencial ali, e ela disse que quando a névoa branca se instalasse, já estava tudo acabado. Então ele já ficou ali apreensivo, já sabendo que de fato tinha alguma coisa errada. Eles conseguiram fazer a travessia, atravessaram e chegaram nas terras do Pedro Cândido. E o Pedro Cândido ia no dia seguinte até a cidade fazer algumas compras que o Lampião tinha pedido para ele fazer. Tenente Bezerra, recebendo aquele telegrama lá que avisava que o bando estava na região e que era para ele ir lá e acabar com tudo, ele desconfiou que podia ter alguns espiões ali e que ele precisava despistar, que ele sabia onde eles estavam. Então ele teve a ideia de escrever um telegrama para ele mesmo, ler em voz alta ali na praça, dizendo que o bando estava em Mochotó, que era do outro lado. Assim, se tivesse um espião ali, o espião ia até o bando dar a informação errada e eles baixariam a guarda porque estariam tranquilos de que não tinha ninguém ali sabendo que eles estavam na região. Pedro Cândido chegou lá no acampamento com as coisas que ele pediu e Corisco resolveu fazer uma visita. E nessa visita ele já chegou falando pro Lampião que não confiava no dono daquelas terras ali, não confiava no Pedro, que aquele cabra não prestava e que ele tinha que ser eliminado. Mas o Lampião falou que não tinha motivos para isso, era para ele ficar tranquilo. Zé Sereno resolveu inspecionar as coisas que o Pedro tinha trago da cidade. E ele percebeu que em uma das garrafas de bebida, que era de Lampião, tinha um furo de agulha ali na tampa, na rolha. E ele alertou o Lampião para que não bebesse dessa garrafa, mas ele não deu a mínima.
E aí a gente entende da onde sai uma das teorias sobre a morte dele, né? Só que Pedro Cândido não trouxe só as compras, não. Ele trouxe também a notícia de que a volante que estava atrás deles estava lá em Mochotó. Aí eles relaxaram, né? Baixaram a guarda, comemoraram, fizeram festa. Só que nisso o canoeiro, traidor, já estava lá no ouvido do coronel falando exatamente aonde eles estavam e contando que atravessou o rio com eles. Quando estava quase amanhecendo, eles começaram a se preparar para partir. Só que nisso, a tropa do tenente Bezerra já estava ali à espreita. E nas primeiras movimentações ali, acabaram se antecipando e atirando. Não foi o planejado, mas acabou dando certo. Eles conseguiram acertar primeiro o Amoroso, depois o Mergulhão e depois Lampião. Eram 48 homens atirando, e apesar do bando ser famoso por não se importar com a diferença de quantidades, parece que eles se desestabilizaram quando viram o líder deles ali sem vida no chão, atingido, e eles não conseguiram pensar em defesa, não conseguiram pensar em nada. Nisso, a munição de Zé Sereno, que estava ligeiro ali, acabou. Ele conseguiu se infiltrar no meio dos inimigos, fingir que fazia parte da tropa ali de Tenente Bezerra e fugiu. Ele conseguiu escapar. Mas Maria Bonita não teve a mesma sorte. Enquanto ela estava ali, meio sem saber o que fazer e chorando por ver que o marido dela estava ali caído sem vida, ela acabou sendo atingida. O resultado foram 11 corpos no chão. Mas a gente sabe que eles não tinham acabado por aí, né? Então começou da seguinte forma: enquanto uns foram nas barracas procurar coisas de valor para roubar, enfim, outros ficaram cortando as mãos dos cangaceiros para poder roubar os anéis e as alianças. E vendo aquela cena de cortando mão, eles receberam a ordem de cortem as cabeças. E a gente sabe que eles fizeram isso e fizeram felizes da vida, né? Só que a cabeça de Lampião não podia ser de qualquer um, não era qualquer um que podia cortar, não. Quem recebeu esse presente foi o sargento Aniceto, que foi aquele sargento que o canoeiro deu a informação privilegiada. E a cabeça de Maria Bonita foi o soldado Bertoldo. Só que, ao que parece, aquele disparo não tinha tirado a vida dela. Ela foi decapitada viva. Serviço terminado, eles pegaram, colocaram as cabeças num saco e levaram até a cidade de Piranhas para que ficasse expostas ali nos degraus da igreja. Depois fizeram o mesmo na cidade de Santana do Ipanema e depois mandaram as cabeças para Maceió para que fossem examinadas. Que parece que na época tinha uma teoria que algumas características do crânio podiam revelar o porquê do criminoso ou o porquê do não criminoso, mas acabou não dando em nada essa teoria aí, e os exames também não viram nada de anormal. Alguns viram a morte de Lampião como a morte também da esperança do sertão ser um lugar melhor para se viver, mas muitos viram como um alívio de não ter aquele medo do bando invadir a propriedade, comer tudo que queria, saquear o que quisesse e depois ir embora, deixando os prejuízos para trás. Sem contar os assaltos, né? Eu cheguei a ver em algumas fontes de pesquisa que parece que quando o Tenente Bezerra estava lá com seus quase 70 anos, mais ou menos, ele se arrependeu do que fez e que se fosse hoje ele não faria de novo. Mas eu também vi em outras fontes de que ele tinha muito orgulho, porque ele cumpriu a missão dele, a missão que foi designada para ele, e que sim, Lampião precisava ser combatido. Eu não sei não, mas eu não sei se eu acredito que ele se arrependeu não, viu? Antes de falar sobre as curiosidades, lendas e teorias, é importante dizer que tem relatos muito bons da época do cangaço sobre ele e seu bando, e tem relatos muito, muito ruins mesmo e pesados. Tem gente que fala que aqueles pequenos produtores que tinham as suas terras roubadas pelos poderosos, ele ia lá, pegava as terras de volta e devolvia para os pequenos produtores, e que ele evitava que as mulheres fossem abusadas. Mas também tem gente que fala que quem abusava das mulheres era justamente os cangaceiros do bando dele, que eles chegavam ali, barbarizavam tudo. E tem gente que fala que
Não cortaram a cabeça deles ali por esporte, mas sim porque quando eles chegavam nas cidades lá e cometiam os assaltos, eles tinham esse costume de arrancar a cabeça das pessoas em algumas situações. Tem também história de que eles ajudavam sertanejos mais necessitados, que estavam passando fome. Enfim, tem 1 milhão de histórias completamente opostas sobre um mesmo personagem. E é por isso que nunca vai ter uma unanimidade na resposta de herói ou bandido, porque tudo vai depender de que grupo você faz parte, de qual foi a experiência que a pessoa que te contou e te passou essas informações teve com o bando. Então, sempre vai ter esse debate de herói ou bandido. Depende de muita coisa a resposta que você vai dar para essa pergunta. Agora, algumas curiosidades. Número 1. A cegueira de Lampião. Muitas histórias sobre como ele ficou cego do olho direito. Que foi estilhaço de bala, foi espinho de cacto, foi cipó de árvore que bateu no olho dele. Mas na verdade, gente, se vocês repararem, nas fotos dele mais jovem, ele sempre usou óculos e dá para perceber a evolução ali, que o olho dele vai ficando branco mesmo. Pelo que eu pesquisei, parece que ele foi leucoma, então não foi nenhuma história mirabolante, não. Ele ficou cego do olho direito porque ele tinha problema no olho mesmo e é isso. Número 2. Lampião é o compositor da música Mulher Rendeira. Não é, mas talvez seja. A verdade é que ninguém sabe quem compôs a música Mulher Rendeira. A ligação que tem com o Lampião é que era um grito de guerra que o bando usava quando ia cometer algum grande assalto. Então sabe-se que eles usavam como grito de guerra, mas não se sabe quem de fato escreveu a música. Pode ser que seja uma música muito mais antiga, que ninguém conheça o autor, folclórica mesmo, ou pode ser que tenha sido ele, mas como não há documentos que comprovem, a gente parte do princípio de que não foi ele. Curiosidade número 3. As fotos e os vídeos de Lampião e seu bando. Benjamin Abraão recebeu uma autorização por escrito de Lampião para poder fazer os registros do dia a dia do bando e as relações entre ele e os coiteiros. Isso em 1936. E aí foi quando surgiu aqueles vídeos. Só que depois ele foi fazer uma exposição, né, mostrar para as autoridades no cinema as imagens que ele tinha feito e eles acharam uma afronta. Então, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que fazia propagandas governamentais na época e principalmente exercia o poder de censura, eles confiscaram, censuraram essas imagens e ficou um bom tempo ali sem ninguém saber onde elas estavam. Então, em 1955, elas foram encontradas. Quase que a gente não tem hoje, né, essas imagens da época do cangaço ali, de Lampião, Maria Bonita e todos os seus homens. Vamos para as teorias e lendas agora. Número 1. Lampião e Maria Bonita não morreram naquele dia. Tem gente que jura de pé junto que os dois conseguiram fugir e que eles foram viver escondidos e faleceram de causas naturais, mas não morreram naquele dia. E tem gente que também jura de pé junto que, na verdade, Lampião morreu num dia anterior, justamente depois de beber a garrafa que Pedro Cândido deu para ele trazendo da cidade, que parece que a garrafa tinha veneno e ele acabou bebendo e morrendo, porque com ele morto seria muito mais fácil para eles entrarem lá e acabar com todo o bando, sendo o líder ali para poder coordenar e para poder dar uma segurança para aquela galera toda. Olha, não sei. O que você acha? Número 2, o dom da premonição. Dizem que ele tinha o dom da premonição e é por isso que eles sempre saíam vencedores. E quando era alguma coisa que dava errado, eles não perdiam a vida, porque Lampião estava sempre à frente, ele sabia exatamente o que ia acontecer. E que, na verdade, ele morreu porque ele deixou mesmo, ele quis, ele sabia que ia ser aquele dia, ele não fez nada para evitar, ele quis morrer mesmo. Não sei, não faz muito sentido pra mim não, porque parece que naquela época ali ele já estava conversando com a Maria Bonita deles darem um jeito de sair do cangaço e viver com a filha dele, ser uma família normal. Não sei não, viu? Número 3, pactos e rituais. Dizem que Lampião era muito católico, mas dizem que ele também ia muito atrás de feitiçarias.
e que ele tinha o corpo fechado e era protegido por Deus e pelo diabo ao mesmo tempo. Sinceramente, eu nem sabia que isso era possível. Mas é isso, né? A imaginação das pessoas voa. Herói ou bandido? O importante é que a história de Lampião contribuiu muito para a cultura nordestina e para a cultura brasileira no geral. Na parte da música, na literatura, em todo tipo de arte. E é uma pessoa que está sempre no imaginário, né? De todo mundo. Tanto é que ainda são feitas pesquisas sobre a vida de Lampião, sobre o cangaço no geral, e sempre há alguma informação nova, algo novo é descoberto. Isso é muito interessante. Inclusive, eu vou deixar na descrição o link onde eu encontrei o que seria o livro de registro do nascimento de Virgulino, caso vocês queiram dar uma olhada, tiverem curiosidade. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigada. E se puder, se inscreva no canal e deixe seu like que me ajuda bastante, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!